Olá, eu sou Sandra Amaral e começa agora a Revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O Congresso Nacional aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem e derruba a proibição de reajuste salarial para os servidores e de criação de cargos no serviço público. No plenário da Câmara, foi aprovada a medida provisória que fixa um valor mínimo para o frete no transporte rodoviário de cargas. O texto, também aprovado no Senado, seguiu para a sanção. E você vai ver também questões de gênero, políticas ideológicas. É papel do professor tratar disso em sala de aula? Na comissão especial do projeto Escola Sem Partido, o clima de disputa acabou adiando a votação do relatório final. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela completa 4 meses. A comissão externa da Câmara, que acompanha as investigações, cobra respostas das autoridades. Na semana que passou, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2019. A lei que orienta a elaboração do orçamento contém informações sobre as metas e prioridades dos 3 poderes e do Ministério Público da União. Um dos pontos centrais do relatório foi derrubado pelo plenário: a proibição de reajuste salarial aos servidores. Uma das polêmicas do texto era a proibição de reajustar os salários dos servidores públicos no ano que vem. Nós não podemos aceitar que haja congelamento tanto para salário de servidor, como a impossibilidade de contratação de pessoas. Esse é um discurso falacioso. Não se protege o servidor se aumentando o déficit público da nação, aumentando o rombo e o buraco que existe. A polêmica foi tanta que a proibição de reajustar os salários dos servidores acabou sendo retirada do texto por decisão da maioria dos parlamentares. Deputados e senadores também aprovaram a retirada do ponto que obrigava o corte de 5% dos gastos com despesas administrativas, como conta de luz e telefone. A proposta que traz as regras para o orçamento do ano que vem vai agora para a sanção presidencial. E no plenário da Câmara dos Deputados foi aprovada a medida provisória que permite à Agência Nacional de Transportes Terrestres fixar um valor mínimo para o frete rodoviário de cargas. O texto, também aprovado no Senado, seguiu para a sanção. E os deputados ainda concluíram a votação do projeto que permite a privatização de 6 distribuidoras de energia elétrica sob controle da Eletrobras. A primeira votação da semana foi da medida provisória que tem o objetivo de estimular projetos de irrigação e o financiamento deles por parte dos bancos, assegurando que as áreas que são dadas como garantia em empréstimos não possam ser confiscadas, por exemplo. O ponto que teve divergência é o que pode facilitar o licenciamento ambiental de áreas com projetos de irrigação. O que se quer nessa MP 824 é fazer com que qualquer projeto de irrigação seja considerado de utilidade pública para burlar a proteção da APP. Não é eliminar a regularidade ambiental, pelo contrário, é mantê-la, porém com um caráter mais célere por se tratar de projetos públicos de irrigação de interesse absolutamente público. A medida provisória foi aprovada e segue para análise do Senado. Entrou então em pauta um projeto mais polêmico, o que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste, que hoje são controladas pela Eletrobras. Esse governo entreguista, privatista, quer matar 2 coelhos numa cacetada só. Privatizar as distribuidoras, excluindo centenas de famílias do direito da energia e aumentando o preço da energia, e de outro lado, criando as condições para justificar a privatização do sistema Eletrobras. Na verdade, está se saneando algumas distribuidoras, dando condições dessas distribuidoras não serem, inclusive, liquidadas. Distribuidoras públicas, sim, mas que estariam à beira da insolvência. O texto principal já tinha sido aprovado semana passada. Faltavam ser votados pedidos de mudanças nesse texto.
alguns polêmicos, como os que pretendiam incluir a obrigatoriedade de se manter os empregos dos atuais trabalhadores, caso as distribuidoras, hoje ligadas ao setor público, sejam vendidas para o setor privado. Na privatização da distribuidora de Goiás, há um ano atrás, se demitiu metade dos trabalhadores que ali estavam. O número de acidentes do trabalho cresceu. Não tem nenhum sentido obrigar que o futuro comprador possa se obrigar com os empregos, com os atuais funcionários. O objetivo é justamente que a gente possa, com a venda e a privatização, prestar o melhor serviço à comunidade. A votação do projeto das distribuidoras foi finalizada. A proposta vai agora ao Senado Federal. Na continuação da votação da fila de medidas provisórias do plenário da Câmara, um assunto ganhou destaque: a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 2 medidas provisórias foram aprovadas sobre o assunto. Uma remaneja mais de R$1 bilhão do orçamento federal para essas ações de segurança no Rio de Janeiro e a outra cria cargos temporários para o gabinete responsável por essa intervenção. Está criando mais cargo comissionado no meio de uma crise como essa. A gente sabe que o Brasil está quebrado. A gente sabe que o Brasil, e se fala toda hora da necessidade de ajustes. O que trata a medida provisória é muito simples. São apenas 2 temas. Cria os cargos da intervenção em quais sejam o do interventor e da sua cúpula. E permite aos cabos, ao militar que vai para a base, aguentar tiro, quando não está na cidade do Rio de Janeiro, receber 2% no seu soldo. Ele é por um período, ele não é para sempre, senão eu não teria relatado a favor. Os deputados também aprovaram a medida provisória que reajusta em mais de 50% nos próximos 3 anos os salários dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Dezenas de trabalhadores desta categoria estavam nas galerias do plenário desde o início da sessão desta terça-feira, pressionando pela votação, e tiveram o apoio de muitos deputados. Depois de horas de expectativa, o texto foi aprovado por unanimidade. No último dia de votação, antes do recesso do meio do ano no plenário da Câmara, 2 medidas provisórias foram aprovadas pelos deputados. As 2 por acordo entre os partidos. A primeira prorroga até agosto do ano que vem contratos temporários de trabalhadores de ministérios. A atenção maior estava concentrada na outra medida provisória, que cria uma tabela de preço mínimo de frete para os caminhoneiros. Esta planilha e este piso vai ser feito por um grande fórum, que vão participar embarcadores, produtores e os caminhoneiros autônomos. Para definir junto com a NTT, usando critérios técnicos, qual será esse custo. Nós não estamos definindo custo nenhum no projeto. Tudo que é artificial, que acaba tentando ser acima daquilo que são as regras do mercado, acaba provocando distorções e nós pagamos um preço muito alto por isso. Portanto, acho que temos o risco de ter uma solução que parece efetiva no momento, mas que depois nós tenhamos que pagar um preço muito acentuado. Havia divergência sobre alguns pontos do texto, mas foram feitos ajustes que possibilitaram a aprovação. Caminhoneiros que assistiam à sessão comemoraram. No fim, o texto, que também já foi aprovado no Senado, determina que o preço mínimo de frete vai ser estabelecido 2 vezes por ano pela ANTT. Mas para chegar ao valor, a agência reguladora vai ter que ouvir representantes dos setores envolvidos, como os próprios caminhoneiros e quem contrata. Quem não respeitar o preço mínimo vai ter que pagar o valor que deveria ter sido pago inicialmente em dobro ao caminhoneiro. O texto ainda anistia as multas aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte durante a paralisação do mês passado. Tanto multas de trânsito quanto administrativas ou judiciais. Essa questão da anistia das multas foi questionada por alguns parlamentares. E o governo sinalizou que vai vetar para discutir melhor o assunto. Na Comissão Especial das Agências Reguladoras, foi aprovado o relatório final do deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, com 3 modificações. Entre elas, uma que pode liberar indicações políticas de integrantes para os conselhos de administração das empresas estatais.
Os deputados da Comissão Especial sobre Agências Reguladoras aprovaram o texto do relator, deputado Danilo Forte. No final, os deputados aprovaram mais algumas emendas, entre elas a que transforma o Inmetro em agência reguladora. E foi excluída a permissão de que as agências reguladoras se filiem em entidades associativas sem fins lucrativos. Também foi incluído no texto a mudança em outra lei, a que regulamenta as empresas estatais. A emenda acaba com o impedimento de indicar para a direção dessas estatais pessoas que tenham sido dirigentes de partido político ou de campanha eleitoral, além de seus parentes. O projeto de lei das agências reguladoras tem o objetivo de unificar as regras sobre gestão, poder e controle social. O texto prevê a autonomia administrativa e financeira dessas autarquias. Cria mecanismos para dar mais transparência às decisões das agências e evitar a interferência de empresas reguladas por elas. Exige ainda que todas tenham ouvidoria independente e que atuem junto com os órgãos de defesa do consumidor. As agências devem enviar ao Congresso prestações de contas em um plano anual com metas de desempenho e de fiscalização. Se a gente quer uma maior eficiência na máquina pública e nos serviços concessionados, nós temos exatamente que ter uma agência que seja capaz de dar garantia jurídica para quem investe, para quem faz o investimento, e ter segurança que a prestação do serviço vai atender à demanda da população brasileira. Mas os deputados do PT criticaram a aprovação do projeto numa comissão especial em caráter conclusivo. Ou seja, ele não precisa ser votado no plenário da Câmara e será enviado diretamente para a análise do Senado. Nós agora vamos fazer um requerimento com o número regimental de assinaturas para levar essa matéria a plenário, porque da maneira como ela tramitou, ela é uma comissão de caráter terminativo, nós entendemos que isso é insuficiente pelo impacto, pela importância exatamente do tema tratado. E na Comissão Especial da Portabilidade da Conta de Luz, a votação do relatório que permite aos brasileiros escolherem de quem comprar energia elétrica ficou para agosto. Atualmente, o brasileiro comum não pode escolher o fornecedor de energia elétrica. As concessionárias estaduais têm monopólio para a distribuição de luz às residências. Somente empresas grandes podem comprar energia de outros fornecedores. O relatório do deputado Fábio Garcia, que será debatido e votado na comissão especial, autoriza a portabilidade da conta de luz para todos os consumidores, como acontece com a telefonia, por exemplo. Pela proposta, a partir de 2020, quem consome mais de 2.000 kW por mês poderá escolher o fornecedor de energia elétrica, até que em 2028 a escolha será permitida a todos os consumidores. A distribuição continuará a cargo das atuais empresas concessionárias, que vão atuar como intermediárias entre os consumidores e as fornecedoras de livre escolha. Outra novidade é a diferenciação do valor da tarifa por horário, que poderá ser negociado livremente pelas empresas. Nossa expectativa é que haja esse processo de regulamentação dos autoprodutores de energia, a expansão da microgeração e minigeração e, efetivamente, o mercado livre. O relatório considerou as sugestões apresentadas na consulta pública feita pelo Ministério de Minas e Energia e também recebeu 105 emendas, que são propostas de mudança no texto feitas por deputados. Tem emendas que tratam de privatização, tem emendas que tratam de problemas de judicialização do setor, tem emendas que tratam de problemas de indenização das transmissoras, tem emenda que trata de termoelétrica, então são diversas emendas de diversos aspectos que serão todas elas analisadas. O Conselho de Ética da Câmara votou o parecer do deputado Sandro Alex, que tratou do processo contra o deputado Celso Jacob. O texto foi rejeitado pela maioria do Conselho. Na mesma reunião, o deputado Valtemir Pereira, do MDB de Tocantins, foi designado novo relator e pediu o arquivamento da denúncia. Aí o relatório foi aprovado por 11 votos a 1 e o processo contra Celso Jacob arquivado. O Conselho de Ética também arquivou o pedido de cassação do mandato do deputado João Rodrigues. A rede pediu a cassação do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, que cumpre prisão à noite e continua exercendo o mandato durante o dia.
O deputado foi condenado a 5 anos e 3 meses porque usou uma retroescavadeira antiga como parte do pagamento de uma nova. O certo teria sido leiloar a máquina usada num processo separado. A defesa também argumentou que os supostos delitos aconteceram em época anterior ao mandato e já teriam prescrevido. O relator acatou os argumentos. E eu fiquei convencido de que realmente, primeiro, não há crime. Não se houve um erro, foi, na verdade, do prefeito. Segundo, o fato foi fora do mandato dele. Os integrantes do Conselho consideraram a condenação exagerada para um erro formal na licitação e apoiaram o relator. A representação foi arquivada por 12 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. A sensação é de alívio, porque os meus colegas deputados puderam se debruçar em cima de tudo aquilo que aconteceu. Podia avaliar que eu não cometi nenhum ato ilícito, não pratiquei ato nenhum, não houve nenhum dano ao erário, não houve desvio de dinheiro. Já o deputado Celso Jacó, do MDB do Rio de Janeiro, chegou a cumprir pena em regime fechado e agora está em regime aberto. Foi condenado por falsificação de documento público e dispensa de licitação a 7 anos e 2 meses. Quando Celso Jacó era prefeito de Três Rios em 2002, uma empresa ganhou a licitação para construir uma creche e abandonou o projeto. Jacó, então, decretou estado de emergência no município e contratou outra construtora para concluir a obra. Não houve nenhum prejuízo, nenhum decoro. Foi no ano de 2002. A obra terminou em 2004. As provas nos autos estão bem claras. A revisão criminal está bem avançada. Eu espero que ela aconteça o mais rápido possível. E vai provar isso. A defesa apontou que o Supremo Tribunal Federal autorizou o deputado a continuar exercendo o mandato. O relator propôs o arquivamento da representação no Conselho de Ética e o envio de consulta sobre o caso à mesa diretora da Câmara. Propôs ainda uma resolução para regulamentar a perda de mandato de deputados condenados com sentença transitada em julgado. Eu quero deixar um ponto final. Por isso que eu estou apresentando ao Conselho um projeto de resolução que coloca um ponto final, que para um caso eles determinaram um procedimento, para um outro caso eles determinaram outro procedimento. Nós estamos com 4 casos semelhantes com análise divergentes. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara questões de gênero, políticas ideológicas. É papel do professor tratar disso em sala de aula? Na comissão especial do projeto Escola Sem Partido, o clima de disputa acabou adiando a votação do relatório final. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela completa 4 meses. A comissão externa da Câmara, que acompanha as investigações, cobra respostas das autoridades. Eu volto já. Na semana que passou, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completou 120 dias sem respostas. A comissão externa da Câmara, que acompanha as investigações, fez críticas à omissão das autoridades responsáveis. Os deputados criticaram a falta de respostas das autoridades responsáveis pelo caso a diversos pedidos de informação feitos pela comissão. A maioria dos requerimentos encaminhados não tiveram resposta a essa comissão. Nós precisamos de uma audiência com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com os delegados responsáveis pelas investigações, tanto o chefe de Polícia Civil, quanto o delegado Geniton, como o delegado Fábio. É fundamental que isso aconteça, de homicídios. Por quê? Porque as informações que são públicas são aquelas que vêm através de vazamentos, não necessariamente confirmadas formalmente pela Polícia Civil e pelas investigações. A gente precisa ter respostas formais. O desrespeito com que as autoridades públicas têm tratado esta comissão não é aceitável por nós. As autoridades têm que responder. Um outro caso mais recente de violência também repercutiu aqui na Câmara. O de Marcos Vinícius, de 14 anos, morto pelas costas durante uma operação policial no Rio de Janeiro, quando ia para a escola. A mãe de Marcos esteve aqui na Comissão de Direitos Humanos para pedir justiça. Bruna Silva tem 36 anos. É a mãe de Marcos Vinícius. Se você reparar aí na mesa, verá uma mochila com uma cor forte. É a que o filho usava no caminho para a escola. Tinha essa cor
justamente para não ser confundida. Ela foi. Na mão, a mãe ergue agora o que um dia foi a camiseta ensanguentada e hoje é uma bandeira. Calaram meu filho, mas a mãe dele não calaram não. Não vão me calar também não. Marcos Vinícius foi vítima ainda outra vez. Na internet circula uma foto falsa como se ele estivesse armado. No mundo virtual ele perdeu a honra. No mundo real, a vida. Bruna quer justiça. O deputado Chico Alencar também suspeita da operação policial. Queriam vingar a morte de um policial, também morte que devemos repudiar, abominar. E aí, lá em Acari, que é um bairro distante lá da comunidade, da Vila Pinheiro, na Maré, e aí fizeram essa operação. Internamente já se ouviu aí que chamava Operação Vingança. E a vingança destrói a vida de uma pessoa que estava começando e deixa uma família também nessa situação irreparável. Mas, pelo menos, a justiça dos homens tem que ser feita. Questões de gênero, políticas ideológicas, é papel do professor tratar disso em sala de aula? Na comissão especial do projeto conhecido como Escola Sem Partido, o clima de disputa marcou a votação do relatório final. Manobras de obstrução dos adversários da proposta atrasaram a análise do texto, que acabou adiada para agosto. Não pode ser assim, não. Presidente, Vossas Excelências ocupam o lugar de vocês. O clima esquentou na comissão especial que analisa o projeto de lei 7.180 de 2014, conhecido como Escola Sem Partido. Para uns, ele protege o ensino de influências ideológicas. Para outros, a proposta impede o desenvolvimento do pensamento crítico nas escolas. Que medo que o fascismo tem da educação. Que medo que o fascismo tem das escolas que constroem a consciência crítica. Esses que estão aqui movidos por uma lógica dogmática, movido por um fundamentalismo que busca anular o outro. O outro só pode existir se for o meu espelho. Querem amordaçar as escolas. O que esse projeto diz? Ele estabelece deveres do professor. E é importante reviver os deveres do professor. O professor não pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover o seu próprio interesse. Em seu próprio interesse, a sua opinião. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir dispositivo que garante precedência das convicções da família do aluno sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Fica também proibida a discussão de ideologias de gênero ou orientação sexual em sala de aula. Em todas as salas de aula e em locais visíveis na escola, deverá ser afixada uma cartilha com os 6 deveres do professor. Não atrair os estudantes para alguma corrente política, não prejudicar os alunos por convicções pessoais, não fazer propaganda política e nem estimular a participação em manifestações, tratar de temas políticos e sociais de forma equilibrada, respeitar a educação moral dada pelos pais e garantir que tudo isso não seja violado por terceiros dentro da escola. A decisão deve ficar para agosto. Existe uma lei que obriga as empresas a contratar aprendizes, mas das vagas reservadas, apenas 1/3 é preenchida. A Câmara está debatendo propostas na Comissão de Trabalho para enfrentar esse problema. A lei de aprendizagem, em vigor desde o ano 2000, determina que as empresas reservem de 5% a 15% das vagas para jovens aprendizes. Mas uma pesquisa feita em 2017 mostra que apenas 1/3 dessas vagas estavam preenchidas. 50% em trabalhos administrativos, que não precisam de formação técnica. E pior, metade dessas vagas só são ocupadas depois que as empresas são alvo de fiscalização. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 6 milhões de jovens entre 16 e 24 anos não estudam nem trabalham. A Comissão de Educação discutiu o que fazer para mudar esses números.
O Ministério da Educação reconhece que selecionar e acompanhar os estudantes não é fácil, mas defende que as empresas precisam ver o esforço como um investimento. Por conta de algumas dificuldades no processo de vinculação entre o que é o currículo da escola, o que a empresa precisa, o próprio processo de acompanhamento, que é mais exigente esse processo, é um contrato especial. Então, eu acho que às vezes a empresa, pela própria dificuldade de conseguir operacionalizar isso, muitas vezes ela não consegue cumprir a cota e aí termina pagando a multa e não é bom nem para a empresa, nem para o jovem que poderia estar tendo uma experiência, nem para o país que precisa desenvolver profissionais qualificados. De acordo com o representante do Senai, 7 de cada 10 jovens que concluem cursos técnicos conseguem um emprego. Ele defende o ensino profissional e aposta no novo modelo de ensino médio que prevê a formação técnica como uma das 5 opções oferecidas aos jovens. É um dos itinerários previstos na nova lei do ensino médio, onde o jovem pode optar por ter uma formação técnico-profissional ao concluir o ensino médio. E com isso a gente acredita que ele vai ter uma maior oportunidade no mercado de trabalho, de inserção e uma maior oportunidade de conseguir o seu primeiro emprego. Para isso, os secretários de Educação dizem que vão precisar de recursos. Nós queremos fazer cursos de nível industrial, nós queremos fazer cursos de formações mais complexas e é isso que eu deixo a minha fala de que nós precisamos de recursos para poder garantir essa oferta para todo mundo. O representante do Ministério do Trabalho destaca que é preciso também sensibilizar os empresários. Nós temos que parar de ter a ótica da aprendizagem apenas pelo prisma da cota. Nós temos que pensar a aprendizagem sob o prisma de construção de uma mão de obra futura. Uma proposta em discussão na Câmara modifica a lei de aprendizagem para aumentar os incentivos. Por exemplo, permite jornada de trabalho de até 8 horas e contratos de até 3 anos. As empresas não trabalham com o coração, é com a razão. Então você tem que dar não só condições melhores para que elas possam absorver esses jovens, não é? Como também difundir. Na semana que passou, especialistas estiveram aqui na Câmara para avaliar as vantagens e desvantagens do uso de pesticidas na agricultura. Para eles, os custos tributários e socioambientais são maiores que os benefícios econômicos. Embora reconheçam a importância econômica do setor, questionaram o pouco incentivo para a produção agroecológica no país. Eles não competem com os modelos predominantes das mesmas condições. Então, a quantidade de recursos que são destinados à pesquisa, desenvolvimento, difusão e divulgação de técnicas de estrutura mais ecológica é muito inferior àquela que é utilizada pelo interesse privado de promover uma agricultura com ampla utilização de insumos, máquinas e defensivos. Representantes da agricultura familiar apontaram prejuízos para o meio ambiente e para a saúde da população com o modelo vigente. E cobraram mais investimentos para o pequeno produtor. Esse modelo é um modelo que não produz basicamente comida, Ele é um modelo que produz commodities agrícolas para exportação para o mercado externo, Então produz soja, produz milho, cana, algodão, que não faz parte da alimentação diária da população brasileira, Quem produz o que a população brasileira se alimenta é a agricultura camponesa, a agricultura familiar. O relator indicou que deve propor mudanças na política de financiamento agrícola. Nos últimos 7 anos, o Brasil deu de isenção fiscal só para a cadeia do agrotóxico 9 bilhões de reais. Você imagina se você começa a retirar esse incentivo fiscal que é dado para essa cadeia altamente dependente dos agroquímicos e começa a canalizar parte desses recursos para o modelo agroecológico ou para pesquisas de biopesticidas. Para o representante da FAO, os dois modelos não são excludentes. Nós queremos trabalhar aqui as duas coisas, uma agricultura convencional, racional, sustentável e fortalecer a agricultura agroecológica orgânica sem uso. Não é substituição de uma pela outra. É isso, a revista da Câmara faz uma pausa para o recesso parlamentar e retorna em agosto. Você pode rever o programa aqui na TV e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a volta. Tchau!